Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Micael, sou um brasileiro que vive aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Utah, que trago vídeos aqui conversando para vocês. Hoje eu estou em Terrell, no estado do Texas, no mesmo parque que eu gravei o último vídeo. Se você não assistiu, você pode voltar lá e assistir o último vídeo que fala sobre custo de vida inicial para você que tem o sonho de viver nos Estados Unidos. Então hoje eu estou aqui no parque, debaixo da área coberta aqui, com a companhia aqui dos gansos, patos, eu não sei como é que se chama isso, que estão aqui também se refugiando na sombra, porque o calor aqui é insuportável. E eu quero conversar com vocês hoje, mais uma vez, e trazer um assunto que eu passei esses dias pensando e queria conversar com vocês, e que vocês deixassem a opinião aí nos comentários, o que vocês acham sobre esse assunto, que é: quem é classe média no Brasil sofre nos Estados Unidos. E eu vou trazer a minha linha de raciocínio para você, e você vai dizer se concorda ou não com o que eu penso. E é o seguinte, aqui nos Estados Unidos hoje, como eu tenho dito, vários brasileiros estão chegando por aqui para começar a vida, para aprender, estudar e quem sabe uma residência permanente legal no futuro. Então muita gente tem chegado aqui e chegam aqui todos os dias brasileiros pobres, classe média e ricos. Então o brasileiro que é pobre, está acostumado a viver na pobreza no Brasil, na dificuldade, vivendo muitas vezes com 1, 2 salários mínimos. Ele chega aqui nos Estados Unidos, junta uma grana, consegue se virar aí, levanta um dinheiro, vende carro, vende o que tem, chega aqui e começa a vida dele. E ele já vem de uma realidade de muita dificuldade. Para esse tipo de pessoa que é acostumada a batalhar assim no pesado, muitas vezes no Brasil, a viver na dificuldade do dia a dia, das coisas difíceis no Brasil, e mesmo nessa realidade de dificuldade, ele ganhando um salário, 2, ele consegue comprar um carrinho, ele consegue ter uma casa simples. E chega aqui nos Estados Unidos, esse cara que é batalhador, ele chega e ele se dá bem aqui nesse país. É impossível esse cara não chegar aqui e não conseguir uma vida boa. Ele vai conseguir uma vida, vai trabalhar muito, mas vai ter um carro bom, ele vai viver num apartamento confortável e vai trabalhar como sempre trabalhou no Brasil, um trabalho braçal. Esse tipo de brasileiro que chega aqui, geralmente ele é o brasileiro que prospera aqui. O rico chega aqui nos Estados Unidos, o rico brasileiro, uma pessoa que tem uma renda passiva no Brasil, tem investimentos, propriedades, ele vai chegar aqui nos Estados Unidos, ele vai viver da renda dele no Brasil. Ele vai adaptar a vida dele, porque as pessoas que já têm condições financeiras, elas lidam melhor com dinheiro do que as pessoas que ainda estão galgando melhores dias na vida. Então ele vai adaptar a vida dele, como o próprio Silvio Santos chegou lá em Celebration, na Flórida, e a casa dele nem se compara com a mansão que ele tem no Brasil. Ou seja, ele adaptou a vida dele no Brasil para uma vida mais simples nos Estados Unidos. Então o rico chega aqui, ele vive da renda no Brasil, ele sabe lidar com dinheiro, ele adapta a vida, ele vai viver da renda do Brasil aqui nos Estados Unidos. Então ele não vai precisar trabalhar no pesado, ele não vai ter as dificuldades que os brasileiros têm aqui, né? E vai viver muito bem, vai curtir a vida dele aqui com segurança, porque os Estados Unidos oferecem segurança para quem vive aqui, né? Quem tem dinheiro para pagar um seguro-saúde, até tem reserva, tem a melhor saúde do mundo aqui nos Estados Unidos. Então o cara vai ter uma vida tranquila aqui, vivendo do que ele construiu no Brasil. E aí é onde vem a minha conclusão em relação à classe média. A classe média no Brasil, ela geralmente é formada por funcionários públicos, por empresários, né, pequenos e médios empresários, pessoas que trabalham,
mas não são acostumadas a trabalhar no pesado, né? Tem uma estabilidade no Brasil, tem um carro bom, uma casa boa no Brasil, mas não estão acostumadas a ter que conquistar o seu dinheiro no braço, né? No esforço físico, e vivem uma certa tranquilidade no Brasil. Quando esse pessoal chega aqui nos Estados Unidos, da classe média, e começam a se deparar com a realidade aqui, que o dinheiro que eles têm no Brasil, apesar de ser um bom dinheiro para viver lá, não é suficiente para viver com a mesma qualidade que eles tinham no Brasil, e que eles vão ter que começar a trabalhar no pesado para se sustentar nesse país, aí é onde começa o sofrimento. E a vida da classe média no Brasil é uma vida muito boa, né? Você vê as pessoas de classe média no Brasil, vivem em bairros bons, tem um bom carro, trabalha geralmente no escritório, né? São trabalhos mais burocráticos, às vezes até funcionário público. Aí chega aqui nos Estados Unidos, vai ter que ir para a construção civil, vai ter que ir para a limpeza, né? No Brasil eram acostumados, a maioria, a ter uma assistente para fazer limpeza, organizar a casa. Aqui não tem condições de fazer isso. Pelo contrário, aqui essas pessoas de classe média que vão ter que ser assistente de alguém que é de classe média aqui nos Estados Unidos, né? Vão ter que fazer a limpeza das pessoas, da casa das pessoas de classe média aqui nos Estados Unidos. E a pessoa que às vezes era um profissional liberal, um médico ou um funcionário público, vai chegar aqui, vai ter que ir para a construção ou para a limpeza, sofrer todo tipo de humilhação, porque infelizmente aqui, quando você chega aqui, revela que era classe média no Brasil, né? Ah, eu era isso no Brasil, profissional liberal, fisioterapeuta. A pessoa que lhe contrata, se for um brasileiro e não tiver caráter, como alguns não têm, vão começar a lhe humilhar mais ainda, porque você vivia uma vida boa no Brasil e eles querem mostrar que aqui você tem que ralar, que você precisa ser humilhado, porque eles foram também. Então, a pessoa de classe média chega aqui e sofre muito, sofre bastante. Então, esse pessoal geralmente são os que primeiro desistem aqui da América, né? Classe média, porque é uma realidade muito dura, que as pessoas que são pobres no Brasil já estão acostumadas a viver nessa realidade lá no Brasil, vivem aqui trabalhando do mesmo jeito, vivendo uma vida melhor. Essas pessoas vão se dar bem. Já a classe média vai passar por dificuldades que nunca passaram na vida lá no Brasil. Os ricos chegam aqui, não vão passar por dificuldade, porque sabem se adaptar e vão viver da renda que certamente eles têm no Brasil. Então a classe média está no olho do furacão quando a gente fala de imigração para os Estados Unidos. São os que mais sofrem, são os que voltam mais rápido para o Brasil, que desistem, porque realmente não é fácil você ter uma vida boa no Brasil e você vir morar nos Estados Unidos, passar por todo tipo de dificuldade que é comum aqui ao imigrante brasileiro, um imigrante que chega aqui e não sabe falar o idioma. E muitas vezes também a classe média, quem é de classe média chega, vende seu patrimônio no Brasil e fica refém da vida aqui na América. Não pode nem voltar para o Brasil porque não tem mais a casa dele para recebê-lo, né? Não tem mais a estrutura que tinha lá. E isso torna ainda mais difícil para a classe média. O que eu sugiro, se você é da classe média no Brasil, e está pensando em vir para os Estados Unidos, o meu conselho para você é que venha, passe 6 meses, 5 meses, veja se é isso realmente que você quer para você. Não entre com processo imigratório, não pague advogado antes de conhecer isso aqui bem. Viver a experiência de 5 meses, 4 meses aqui, ver como funcionam as coisas. E só depois, se você vê que realmente é isso que você quer,
que você está disposto a passar por todas as dificuldades aqui para ter uma vida nos Estados Unidos, aí você vai e tenta se desfazer do que você tem ou do seu emprego público, ou seja o que for. Mas não faça loucura antes de ver se realmente é isso que você quer, se é isso que Deus tem para você. Então esse foi mais um vídeo. Eu quero agradecer a vocês por estarem comigo até aqui. Que Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço, tchau.